Olá, pessoal. Estamos começando mais um FocoCast, diretamente do estúdio da Foco Assessoria. E hoje um episódio maravilhoso com o tema empreendedorismo. E nós estamos recebendo, pessoal, essa pessoa maravilhosa aqui, a Juliane Leone, da Belt Academy. Então, hoje, para quem quer um conteúdo de valor, pessoal, é um conteúdo riquíssimo, tá? Vários insights. Então, Juliane, seja bem-vinda ao FocoCast. Paulo, eu que agradeço estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre um tema quente, não é uma coisa nova, mas que tem muito a ver aí com todas as organizações, ESG. Muito legal. Ô, Juliane, antes de tudo, conta um pouco da sua trajetória, né? Como você começou, como você chegou, como foi essa caminhada até você chegar nessa área de atuação. Legal, Paulo, gosto muito de falar isso. Bom, eu sou Juliane Leone, eu tenho a minha graduação, a minha formação em Engenharia de Produção na Universidade Estadual de Maringá. Durante a minha graduação e um pouquinho depois eu tive uma experiência bem interessante na área da construção civil, né? Porque eu sou engenheira. E logo após, depois ali de 10 anos de Maringá, eu retorno para Penápolis, quando eu me encontro num mestrado também em Engenharia de Produção na Unesp de Bauru. Mestrado esse que me habilita a ser professora universitária. Uma das minhas skills, vamos dizer assim, que eu mais gosto, né? E isso me traz muita coisa boa, porque eu, sendo professora universitária há mais de 10 anos, eu posso dizer que uma das contribuições mais interessantes para a minha carreira é eu ter sido paraninfa, ter sido patronesse e homenageada pelas turmas a qual eu lecionei. E também tenho formação em Green Belt Lean Six Sigma. O Green Belt, que é uma filosofia que, inclusive, que deu origem à Belt. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa formação de Green Belt possibilita, né, líderes a tocar e desenvolver projetos de melhoria contínua. Além também de ser membro ativo do Grupo Votivale, que é um grupo de inovação, startups e empreendedorismo aqui de toda a nossa região. E também sou membro do comitê gestor do Grupo de Empreendedores da região de Araçatuba, o GERAR, Paulo. Além, claro, de mãe da Sara e sou casada com o Vandinho, o Evandro Raul. Que maravilha. Muito legal. Mas, e assim, como que foi para você ter interesse nessa área de desenvolvimento humano e transformação organizacional? Eu gosto de falar sempre que eu nasci professora. Desde pequena, eu tenho facilidade com exatas e facilidade com comunicação. E eu já fazia alguma mentoria, monitoria aí nessas áreas lá da escola. Aos meus 16 anos, eu fui professora de dança de salão. O que eu acredito que tenha me ajudado muito hoje, me potencializado muito hoje nessa minha carreira docente, né, que me traz muita desenvoltura ali na frente dos alunos. Depois disso, essa minha paixão realmente pela docência é que me traz para a Belt, né? Porque na Belt eu consigo ser completa na minha potência, que é exatamente desenvolver pessoas para transformar as organizações. É isso que a gente faz na Belt, através de conhecimentos e habilidades e técnicas. E a Belt, né, já que eu estou falando dela, ela é constituída por mim, Juliane Leone, e pelo meu sócio, Sérgio Mazzini. Nós trabalhamos juntos, o Sérgio e eu, numa instituição de ensino muito conhecida aqui da nossa região, e na época ele foi meu coordenador no curso de Engenharia de Produção, logo depois eu também fui coordenadora dele, mas aí nos cursos de Administração, de Gestão de RH. Foi ali que a gente começou, né, a trabalhar juntos ali como companheiros de docência, e a gente elaborou muitos projetos juntos com os alunos, projetos esses desenvolvidos dentro das organizações. Então, ali já nascia essa parceria, então trabalhamos juntos há mais de 10 anos, essa parceria forte. De lá para cá, a gente resolveu, em 2020, portanto, a Belt está fazendo 5 anos esse ano, a empreender na Belt. Então, o Sérgio me convida num certo momento, e nós já éramos Green Belt Lean Six Sigma, e o Sérgio é Master Black Belt Lean Six Sigma, nessa filosofia que eu comentei de liderança, de projetos de melhoria. Então, a gente abre a Belt exatamente para entregar treinamentos nessa filosofia do Lean Six Sigma. Desde White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e Master Black Belt. Essa filosofia que a gente segue até hoje e tem diversas turmas formadas aí pela Belt. Legal, legal você falar
dessa parte aí que vocês se conheceram, porque, pessoal, eu tive a oportunidade de ver os dois atuando, né? A gente foi fazer uma cobertura e dá para ver que os dois se completam. É uma parceria muito legal. A Ju vai para uma linha ali e o Sérgio vai para o outro, que é muito interessante. E eles acabam discorrendo ali o conhecimento que eles querem passar para a turma, que fica acessível, né? A pessoa ela fica confortável de receber aquele conteúdo e dá para ver também que ela fica confortável, Ju, de dar uma devolutiva para vocês, porque é um assunto complexo, né? Ele vai ramificando, vai entrando em várias questões ali, processo e tal, que vocês vão conseguindo discorrer bem. Entrando nisso, como que foi para as pessoas conhecerem como que é a Belt? Explica para nós o que a Belt atua e como que vocês transformam as empresas por onde vocês passam. Legal, Paulo. E legal você dizer isso, porque eu gosto muito de falar assim. Sérgio e eu temos uma formação similar. O Sérgio vem da área de tecnologia e eu venho da área pura da engenharia de produção. Sou engenheira de produção, mestre em engenharia de produção. Ele também é engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção e doutor. Então, nós temos o mesmo propósito, a mesma formação, seguimos carreira acadêmica, mas eu gosto muito de falar que nós temos perfis completamente diferentes, né? E isso deixa a Belt ainda mais potente, porque tem esses perfis que são complementares. E como a gente já trabalha junto há muitos anos, a gente tem essa sinergia até na hora de passar a bola, passar a fala ali. E talvez por essa nossa experiência com a docência do ensino superior, isso nos facilita a ter essa dinâmica junto de qualquer turma, mesmo que seja turmas empresariais, de incentivá-los a participar e a fazerem eles comentarem assuntos voltados àquela temática do treinamento, assuntos reais. Então, a gente traz ali, né, a realidade das organizações daquilo que a gente está falando naquele treinamento. Mas para dizer da Belt, propriamente dito, a Belt acredita nas pessoas para o alcance da excelência. Então, através de treinamentos, de mentorias e consultorias, a Belt ela potencializa habilidades de pessoas que a gente entende que é o desenvolvimento das pessoas que proporciona melhores resultados nas organizações. E a gente tem esse cuidado muito significativo para os nossos clientes, tanto clientes pessoas físicas quanto clientes pessoas jurídicas. E uma coisa que a gente sempre gosta de dizer, que a Belt não é uma empresa de treinamento apenas. A gente gosta de falar e depois do treinamento, e após o treinamento. O que a equipe, o que aquela pessoa vai fazer com aquele conteúdo que você mesmo disse que normalmente é um conteúdo mais denso, mais robusto, porque nós estamos falando de engenharia de produção, nós estamos falando de processos, de pessoas. O que aquelas pessoas e a organização, de maneira geral, faz com aquele conteúdo, com tudo aquilo que a gente trouxe. Então, a gente tem essa preocupação genuína com o pós-treinamento, para exatamente trazer resultados, porque a transformação que a gente traz, tanto para pessoas, para profissionais, quanto para a empresa, é através de resultados. Para profissionais, entregas mais sólidas, mais rápidas, até maiores cargos, avanço na carreira profissional. E para as organizações, com certeza, resultados que a gente gosta de mirar, especialmente no financeiro da empresa. Então, através de redução de desperdício, aumento de eficiência, aumento de melhoria dos processos, inclusive. Eu achei legal porque vocês conseguem passear em várias vertentes ali, né, Ju? Ficou claro para mim o seguinte, por exemplo, a parte do comercial ali com o marketing é um tipo de dor, né? Para quem tá na parte ali da operação, né, tipo que tem que produzir, é outra dor, é outro processo, mas que ele também está ligado com o processo da pessoa que é responsável pelos insumos. Como que vocês lidam com isso? Porque eu vi lá isso, eu falei, caramba, eles passeiam daqui para lá e dá sugestão aqui. E outra coisa que você pode emendar também, eu achei muito interessante vocês se preocuparem com a dinâmica que vocês passam ali para eles se interagirem. Tipo, para eles mesmo que pensar, cara, agora que eu tenho que praticar para depois eu ver como que isso vai, o pós que você falou, né? Legal, Paulo, você dizer isso. Porque a Belt, ela trabalha com alguns pilares. Eu trouxe aqui para vocês. A gente trabalha com melhoria contínua, gestão da qualidade, gestão do conhecimento muito voltado para líderes, gestão da inovação,
Gestão ágil também, através de Scrum e metodologias ágeis, e o nosso querido tema de hoje, ESG. Então, como a gente fala que é uma empresa de engenharia de produção, e uma empresa de engenharia de produção, a engenharia de produção por si só é a engenharia da gestão. Então, ela perpassa bem todas os departamentos da empresa e, acima de tudo, a gente gosta de falar que a gente é uma empresa de processos e pessoas. E processos e pessoas, Paulo, em todos os departamentos. Por isso que a gente consegue perpassar também e potencializar, porque no final das contas tem muita coisa em comum entre os departamentos quando a gente olha a partir dessa perspectiva de processos e pessoas. Então, por isso, e aí a nossa preocupação sempre nos treinamentos é levar aquela atividade prática, um exercício prático para que eles tragam a vivência, a problemática, os desafios do setor e desenvolva ali com atividades sempre práticas através das ferramentas para que sempre a gente chega a um certo momento que diz assim, pessoal, agora a bola está com vocês, né? Nós estamos aqui, fizemos um treinamento, vocês praticaram, agora vocês têm que executar isso no dia a dia e a gente sempre fica ali disponível, disposto a ajudar através das mentorias, caso precise, né, para dentro das organizações. Outra coisa, Ju, que é legal você comentar, porque eu vi que vocês lá orientam, o pessoal usa o sistema, né? Toda empresa vai ter um tipo de sistema lá. Mas fica claro que tem as pessoas ainda que usam a planilha, que acaba tendo aquele jeitinho, né? E eu vi, cara, que vocês têm um jeito muito legal de mostrar para a pessoa, tudo bem. Você tá fazendo, mas é importante você alimentar lá, porque lá vai ter o controle de tudo. Eu achei essa forma de vocês conseguir... Porque assim, querendo ou não, a pessoa ela vai fazer do jeito que é mais fácil ou do jeito que ela tá ambientada. Mas talvez para a empresa não é o jeito mais eficiente dela ver ao todo. Agora, o difícil que eu acabei prestando atenção lá é fazer a pessoa sair da planilhinha dela e trazer para o sistema. Por quê? O sistema é mais robusto, ele vai ter ali, a pessoa vai ter que sentar e entender como que ele vai alimentar esse sistema. Como que você pode falar disso, Ju? É muito legal você pensar nisso, porque sempre a nossa visão, ela é holística. Então, a gente vem desde a estratégia, olha para o tático, olha para o operacional. E não adianta a gente ter alguma alternativa, alguma solução para o operacional, se a gente não internaliza isso institucionalmente dentro da organização. Por isso, da nossa insistência nas boas práticas de gestão e na questão cultural. Porque isso precisa estar tudo alinhado, né? Os gestores de alto escalão ali estratégicos precisam ter, ao passo de olhar para uma tela, os indicadores que estão se referindo à nossa gestão tática, que é aquela do meio do caminho, e as questões operacionais. Então, a gente gosta de falar assim, Paulo, tem um processo, esse processo é padronizado? Porque se esse processo é padronizado, qualquer pessoa vai conseguir fazer aquele processo daquela maneira. Portanto, seguindo aquelas regras, que é um pouco regra de negócios, tem a ver com cultura organizacional. Agora, quando a gente tem pessoas diferentes que executam a mesma atividade, mas fazem de maneiras diferentes, pode até chegar no mesmo resultado, mas pensa bem, qual que é a chance disso se perder no meio do caminho e trazer resultados diferentes, né? E aí a gente não consegue atuar de fato numa melhoria significativa, porque a gente entende que os processos precisam ser padronizados para daí a gente conseguir melhorias significativas, substanciais, inclusive nesses processos. Por isso dessa insistência, mas também com aquele carinho, aquele cuidado, aquela empatia de saber que nada é goela abaixo, né? Nada é imposição. Tudo deve ser tratado através de diretrizes estratégicas, mas isso tem que fazer sentido para as pessoas, para que elas possam fazer a adesão. Porque senão a gente entende, né? Vai ser lá, foi uma coisa imposta e não vai acontecer. E isso é muito comum, Paulo. A gente vai, implementa e dali a pouco, né, não aconteceu, porque faltou institucionalizar, faltou trazer para a cultura organizacional. Por isso a gente tem esse cuidado. Por isso que você fala do pós, né? Para saber como que ele vai estar aplicando isso aí. Porque na primeira semana ele vai conseguir entender tal. Agora, nas próximas semanas, ele vai continuar aplicando aquele processo, né? Muito legal. Ô Ju, aproveitando aqui, vamos entrar no nosso tema principal, né? Você pode falar pra gente o que é ESG de verdade e por que esse assunto tem ganhado tanto espaço nas conversas sobre gestão empresarial. Legal.
ESG ou ESG, o termo em inglês, ele é um acrônimo para as palavras em inglês. O E, que é de environment ou ambiental, então diz respeito a práticas sustentáveis, uso de recursos, resíduos, gestão de resíduos, por exemplo. O S, que é de social ou social, que diz respeito a pessoas, a relações com colaboradores, comunidade, inclusão de maneira geral. E o G, que é de governance ou governança corporativa, que tem a ver com ética, transparência e gestão responsável das organizações. Hoje é muito comum, Paulo, a gente ver que as empresas exigem prática de ESG nas organizações. Isso é feito de que maneira? Através de editais, através de contratos entre fornecedores. Isso está sendo muito comum, já é uma realidade posta. Mas o que se percebe é que, além dessa exigência, existem grandes oportunidades que se abrem para essas empresas quando elas institucionalizam de fato questões como sustentabilidade, questões sociais e questões de governança transparente. Então, vai além de uma obrigatoriedade legal que já é vista e já é uma realidade, mas isso dá um salto, né? Faz sentido para essas organizações. Sim, e que tipo de empresa, Ju, pode entrar nessa parte de ESG, né? E que tamanho que ela precisa ter? Ótima pergunta. A gente fala assim, ó, toda e qualquer empresa pode e deve olhar para o ESG. No entanto, existem algumas que têm que seguir requisitos legais. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma grande indústria e essa grande indústria tem ali uma transformação que impacta o meio ambiente mais substancialmente, mais significativamente, com certeza ela vai ter que ter práticas mais robustas olhando para essa questão. Agora, se a gente está falando de pequenas empresas, talvez essas ações podem ser menores, inclusive, porque uma coisa que vale muito para o ESG, Paulo, pequenas ações importam, né? A grande dificuldade que a gente percebe é que as empresas não conseguem relatar o que elas já fazem, porque às vezes elas já fazem alguma coisa, né? Claro que podemos melhorar, e esse é o intuito do ESG. A gente gosta de falar assim, quando uma empresa não tem nada de ESG, mas quer começar a olhar para esse contexto. Primeiro, a gente faz um diagnóstico, que é levantar na empresa quais são as ações que já existem. Ações relacionadas a RH, aos seus colaboradores, ações relacionadas à sustentabilidade, a social de maneira geral. E a partir disso, a gente consegue levantar que possivelmente essa empresa já tem algumas ações que a gente pode trazer para o âmbito do ESG e documentar e mostrar, pessoal, olha, nós temos essas ações que já estão institucionalizadas. E a partir disso, o grande segredo é ir aumentando as ações e o volume de ações ao longo do tempo. Então, se eu tenho um indicador lá de resíduos sólidos, né? O tanto de resíduos que eu coloco lá no meio ambiente. E ao longo do tempo eu consigo diminuir esse indicador, ou seja, melhorar esse indicador de resíduo, é isso que importa para o ESG. O que a gente está fazendo ao longo dos anos. Não importa se você começou com tudo, com projetos muito enormes. Não, pelo contrário, é você começar para que isso seja estrutural e fique enraizado na empresa propriamente dito, né? Para que isso fique, permaneça, seja sustentável dentro da organização. Ah, legal. Então, o que mais vale, então, é aquela ação que está trazendo um tipo de benefício e que ela pode, sendo aumentada, não precisa ser rápido, ela pode ir melhorando conforme o tamanho da empresa. Legal, não necessariamente precisa ser rápida, porque inclusive tem algumas ações que são relatadas uma vez por ano. Como, por exemplo, a gente tem alguns relatórios de emissão de CO2, que a gente fala gases de efeito estufa, tem alguns relatórios que a gente emite uma vez por ano, fazendo, então, o relatório anual, né, dessas emissões. Então, existem alguns cuidados que não são tão caros, tão robustos, tão significativos para que as empresas comecem a olhar para o seu padrão ESG, claro. E aí faz um planejamento de médio e longo prazo para aprofundar tanto os seus investimentos quanto o seu conhecimento nessas questões de ESG. E aí, Paulo, uma coisa quente, não é uma novidade, mas eu estava lendo, né, e o Sérgio também me passou essa informação, de que possivelmente, ano que vem, a ISO 9001
ela vai ter uma alteração e certamente ela trará questões de ESG, estão dizendo por aí. Então veja que hoje a gente entende que o Ah, ESG em si ainda não é uma questão cobrada uma legalmente, obrigatoriedade. ainda não, mas isso se tornará muito em breve. As empresas que já começaram esse movimento certamente vão estar na frente. E as que não, ainda tem tempo, né? Vão ter tempo de se organizar e se regulamentar. Sim, e aí você falou, a gente foi mais na parte ambiental, né? Mas também na parte social, como que funciona isso, Ju? Até na parte ali da inclusão, se tem uma questão de mínimo, como que funciona isso? Na parte social, diz Hum. respeito a pessoas. Então, como é o olhar para dentro da empresa para o seu colaborador? E aí tem um tema super quente que talvez você vá trazer aqui, que é a questão das atualizações da NR1. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse tema de atualizações da NR1, existe um dos tópicos lá que é a questão da saúde mental do colaborador. Ah, legal. Então, por exemplo, ações que diz respeito à saúde mental do colaborador agora são cobradas na NR1, mas a gente consegue expandir. Então, ações são muitas que podem ser realizadas, desde encontros, palestras, treinamentos, até uma questão de ajuda psicológica, propriamente dito, com, né, momentos com psicólogos. Isso depende muito do tamanho da organização, de quanto ela consegue investir, mas isso é uma realidade. Além, é claro, dessa questão de olhar para dentro do público, né, para o público interno, que é os colaboradores, de como essa empresa pode auxiliar a questão social da sua cidade, da sua comunidade. Então, através de projetos sociais, de inclusão, inclusive, de projetos para as minorias, como que essa empresa devolve para essa comunidade né, essa questão social, que aí não é novo, né, Paulo? A gente já vê que existe a responsabilidade social empresarial, isso já é de muito tempo. A gente entende aí que as organizações já têm esse movimento. Agora ela vem com essa roupagem do ESG, mas é a mesma coisa. É ter movimentos e ações voltadas às pessoas internas e da comunidade de maneira geral. Sim, legal. Então, olhando assim, falando a grosso modo, né? É o que a empresa está beneficiando o ambiente, né? No caso, até a comunidade, né? O que também ela está beneficiando o seu colaborador, o que está ajudando, e também na parte ali de governança, né? Qual é a responsabilidade dele como gestor? O que ele está gerindo ali com responsabilidade, né? E transparência. Nessa parte da governança, o que toca muito é a questão da transparência. Como é feita essa governança dentro da organização? São claros, tem uma postura ética, é transparente, toda a gestão da organização. Isso tem sido visto cada vez mais com ótimos olhos por clientes, né, de maneira geral. Se você é uma empresa que vende para o setor público, com certeza a pauta de ESG já está na sua agenda aí, sem dúvida nenhuma. E para questões de clientes particulares, também. E aí, Paulo, o legal é falar o seguinte, não é apenas fazer ações que beneficiam, mas é o seguinte, primeiro, a empresa ela precisa olhar para si e falar assim, qual é o impacto que eu tenho na sociedade? Qual é o meu impacto ambiental? Qual é o meu impacto social? Qual é a minha governança impacta de que maneira a sociedade? E aí a gente levanta impactos positivos, impactos negativos. E aí é esse olhar, a partir do impacto, para a gente potencializar aquilo que é positivo e mitigar aqueles impactos que são negativos. Então, quando eu dei um exemplo de empresas, por exemplo, que podem ter poluentes, um pouco mais poluentes, elas com certeza terão que ter atividades mais robustas na questão ambiental, porque elas têm um impacto no meio ambiente significativo e não tão benéfico, né? Olhando aí para esse lado. Então, no primeiro momento, qual que é o impacto? A partir daí, o que eu posso fazer com o que eu já tenho? E isso vai crescendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, dentro dos 3 eixos, tanto o E, quanto o S, quanto o G. Legal. A urgência das empresas se alimentarem a esses princípios, inclusive na indústria e nas empresas no setor de serviços. Muito bem. Bom, para a indústria, a gente entende que é um pouco mais urgente. Para serviços também, está ali dentro, mas depende do impacto dessa indústria, né? Depende do impacto deste comércio, né? Deste empreendimento. Quando
Vai para questões mais ambientais, isso é olhado através de algumas leis, algumas normativas, então isso é mais interessante, mais significativo. Mas nós temos também tanto questões do S, né, do social, quanto de governança. Agora, o que eu posso dizer? Qual é a velocidade que esses empresários, essas empresas têm que correr atrás disso? Quanto antes, melhor. Porque, como eu comentei, além das alterações na 9001, além das alterações da nova NR1, além, é claro, da própria norma. Tem uma norma, Paulo, ela chama ISO PR 2030, que ela é uma ISO de prática recomendada do ESG. E 2030, só um parênteses, é exatamente relacionado às ODS da ONU. Sabe aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Tem que lá, a bater, Agenda né? 2030? Ela está intrínseca ao ESG, então ela vincula, né, essa norma ISO PR 2030, ela vincula os ODS às práticas ESG. Então, isso é muito importante a gente ver que hoje ainda é uma prática recomendada, mas vai vir a ser, com certeza, uma prática obrigatória através dessas alterações. Então, é muito melhor a gente começar a olhar para este mundo, para esse viés do ESG, enquanto ainda não somos cobrados legalmente. Isso a gente tem tempo, isso a gente pode começar investindo pouco e ganhando uma maturidade do que, né, com certeza, daqui poucos anos, né, a gente vai ter uma obrigatoriedade aí de questões ESG mais robustas. E aí, quem tiver já ambientado, tá na frente, com certeza. Então, entrando nisso aí, Ju, vamos falar então do ESG na indústria. Os desafios reais, tá? Transformações positivas. Então, olhando para o setor da indústria, quais os maiores desafios e as oportunidades para colocar o ESG em prática? Primeiro, a gente vai cair naquele primeiro desafio de todos, que é assim, especialmente os desafios culturais. Certamente a gente já ouviu, a gente sempre fez assim, né? Trabalho aqui faz muitos anos e a gente sempre fez assim. Essa resistência, ela é comum para toda e qualquer mudança que a gente vai colocar dentro das organizações. Essa mentalidade do sempre foi assim. Mas o ESG, ele vem justamente para questionar esse modelo e propor essa visão um pouco mais de longo prazo em relação a essas questões. Mas, por outro lado, é muito interessante como pequenas mudanças já fazem uma enorme diferença. Às vezes, uma empresa pode começar a olhar melhor para a questão da gestão dos seus resíduos, a redução do consumo de energia, a implementação de práticas mais humanas, voltadas a uma liderança mais humana. São coisas não tão caras, não tão difíceis de serem implementadas, mas que já contam, né? E o pilar social, inclusive, tem muito a ver com o RH, com o setor de RH das empresas. E a liderança assume esse papel estratégico. Então, o RH, ele é com certeza um setor que está sempre muito envolvido com as questões de ESG, porque a gente está falando de treinar pessoas e isso impacta diretamente na performance da organização. Legal. Então, você fala que é importante o treinamento técnico, né, e os comportamentos para preparar o time? Com certeza, tanto os treinamentos técnicos quanto comportamentais, que a gente chama aí das soft skills, são fundamentais, porque eles ajudam a quebrar a resistência. Então, a gente tem que entender o seguinte, a organização como um todo está no ESG, não é só um setor, não é só uma área, não é só a questão estratégica, não é só operacional. Então, isso toma conta da cultura, ajuda a quebrar as resistências, a alinhar essa cultura, desenvolver as competências que são necessárias para as equipes, né, para os líderes, para essa nova lógica de gestão. Então, quando a cultura organizacional, o estratégico, ele abraça o ESG, a gente deixa de olhar isso como uma obrigatoriedade. Isso se torna um diferencial competitivo e, com certeza, gera transformação real e consistente ao longo do tempo. Paulo? Não, legal. A cultura organizacional, como impulsionador do ESG, como que funciona isso? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando exatamente do modo que aquela organização olha para esses três vieses, né? Para esses três eixos, do E, do S e do G. E é exatamente essa questão da resistência. Então, quando a gente vai, através dos treinamentos, da sensibilização, das ações, a gente envolve as pessoas
A gente vai entrando dentro da cultura. Então, o que a gente fala? A cultura é tudo aquilo que as pessoas acreditam e fazem dentro de uma organização. Se está posto que questões do ESG são bem-vindas e são tratadas institucionalmente, né, desde lá das diretrizes estratégicas, com metas e métricas, e a gente vem desdobrando essas métricas para o operacional, é isso que faz sentido dentro da cultura organizacional, que todo mundo esteja no mesmo patamar, na mesma linha em relação ao ESG. Na parte da indústria, quantos porcentos ali as empresas estão olhando para o ESG? Uma boa pergunta essa. Eu não fiz uma pesquisa de porcentagem, mas eu sei dizer aqui da nossa região, porque a gente está aí bem envolvido com grandes empresas, que a maioria das organizações já estão fazendo algum movimento. Mas qual que é a principal dificuldade? Eles ficam meio perdidos, né? E esse movimento ainda é incipiente, quer dizer... Então, mas é aí que eu queria te perguntar. Qual que é a dificuldade, qual que é a barreira de entrada? É mostrar para o empresário a importância de ter o ESG ou convencer a equipe ali que é importante eles seguirem? Eu acho, Paulo, que, né, tô certa disso, que hoje o empresário, principalmente dessas médias e grandes empresas, grandes organizações, ele já está convencido, porque ele já é uma diretriz que está sendo posta, né? Ó, vamos falar de ESG, mas aí o cuidado que a gente tem que ter é com o famoso greenwashing. Já ouviu falar esse termo? O tal do greenwashing é assim, fazer de conta que eu estou fazendo alguma coisa. Então, eu sou obrigada a cuidar do meu resíduo sólido, aí eu vou lá, tiro uma foto, coloco lá que está ligado a um ODS da ONU e falo, ó, estou fazendo. Isso é uma maquiagem. Então, é isso que a gente está identificando. E também, as empresas têm dificuldade em apresentar o que elas estão fazendo, em documentar, em registrar de maneira coerente e aceita todas essas práticas e ações de ESG que estão sendo realizadas na empresa. Então, elas ficam meio soltas, né? Eu faço alguma coisa no social aqui, eu faço alguma coisa no ambiental ali, mas elas ficam soltas. A gente acaba entendendo que a empresa como um todo, todos os colaboradores e todas as pessoas, não ficam sabendo de algumas ações que acontecem, por exemplo. Então, falta institucionalizar, documentar e olhar para dentro e falar, eu posso fazer melhor do que apenas um selo, do que apenas, né, uma maquiagem aqui. E qual é o risco que a empresa ela corre de estar maquiando o ESG e aí ele não consegue comprovar, Ju? Ótima pergunta. Hoje, principalmente essas questões legais, nova NR1, as alterações na ISO, essas leis ambientais que estão sendo cada vez mais fortes e cobradas mais fortemente. Então, quando a gente tem uma legislação que está cobrindo, com certeza essa empresa pode ser, né, contatada, enfim, ela vai ter que se adequar. Enquanto ainda não é obrigatoriedade, Paulo, ainda vai acontecer, né? Mas aí, uma questão que eu gosto muito de pensar é o seguinte, a gente é cliente, a gente é consumidor. E tem estudos que dizem isso, que a gente, ao escolher uma empresa de quem comprar, a gente também já não olha mais só produto, já não olha mais como esse produto é entregue, e sim como que essa empresa se comporta em relação a várias questões. Isso já está colocado. Então, mentir para o cliente, talvez uma primeira vez, uma segunda vez. Depois, se a gente descobre, né, que aquilo lá não era uma realidade, acaba tendo uma grande... manchando a empresa, a marca da empresa, o nome da empresa. Então, por isso que a gente diz, toma cuidado com o greenwashing. Uma hora aparece que não está sendo feito realmente, pode vir cobranças legais, se a gente está falando de alguma coisa legal, ou o seu cliente pode muito bem observar que não é muito aquilo que você está falando que você está fazendo, né? Então, e aí, a gente sabe muito bem, marca, imagem da marca é o que diz tudo, né, Paulo? Então, não seria ideal que a gente tivesse uma marca manchada em relação a essas práticas que a gente não faz de verdade. Sim, e qual o benefício que a empresa ou o empresário tem, Ju, de estar aplicando o ESG e cuidando para ele ter os dados reais e conseguir apresentar isso, tanto internamente, tanto para o cliente, né, tanto para a sociedade? O principal benefício é em relação mesmo aos pares, né? A olhar os investidores, estão olhando aí para essas práticas, e isso tem sido cada vez mais
procurado, a questão dos editais também, e a sociedade de maneira geral. Então, o que são as partes, ou a gente chama de stakeholders, né? Os fornecedores são nossos stakeholders, os próprios patrocinadores são stakeholders, o nosso cliente, a cidade onde a gente está, os nossos colaboradores. Então, todo mundo faz parte ali, né, do conjunto de pessoas que são, de alguma maneira, impactadas pela minha organização. Então, isso tudo é o que a gente chama aí de conjunto da marca, né? Então, todas as pessoas que conhecem e trabalham ou são impactadas em relação à marca. Quanto mais ela faz aspectos e práticas voltadas ao ESG, melhor essa marca fica, tanto para investidores quanto para clientes finais. Essas questões elas estão sendo levadas muito a sério pelo cliente ao olhar, né? É só olhar para a gente, faz aí uma análise. E quanto que isso nos impacta ao escolher um produto? Pode ser que ainda não tão significativamente, mas para dentro dos editais, poder público e empresas de grande porte, isso já está sendo requerido aí, legalmente, inclusive. Sim, entendi, Ju. E o empresário, qual é o caminho que ele precisa percorrer para ele implementar isso na empresa dele? Qual é o valor do investimento? Ou depende de tantos que vão estar envolvidos ali? Como que funciona isso? Isso depende de empresa para empresa, porque como eu comentei, ainda nós não estamos com uma exigência de que, olha, você tem que implementar tudo de uma vez. Isso pode ser ir aos gradual. poucos. E aí você pode começar, a recomendação é, contrata, né? Chama alguém que conhece de ESG, que está fazendo esse trabalho, e aí a Belt se coloca à disposição, faz um diagnóstico inicial, olha para a sua empresa com uma lupinha ali para essas questões, identifica o que já tem, o que é possível e mais fácil de ser realizado. A partir daí, o investimento é nessas questões que já existem e que podem ser melhoradas. E aí sim, a gente vai partindo para projetos de médio e longo prazo. Então, a gente vê que o investimento ele não é tão robusto no começo. Você pode contratar alguns treinamentos, pode contratar uma consultoria, uma mentoria ali nesses projetos e fazer isso acontecer. Institucionalizar, né? Trazer para dentro da cultura organizacional para que isso gire e rode dentro da empresa de maneira sistêmica já, e aí sozinha, e aí você desvincula da consultoria e consegue andar com as suas próprias pernas ao longo do tempo. Claro, tem a grande dificuldade, que é documentar de maneira estruturada todas as ações do ESG. E tem alguns relatórios, como, por exemplo, tem um relatório que se chama GRI, Paulo. Esse é um relatório conhecido e aceito aí mundialmente. Esse é um tipo de relatório que ele tem uma robustez interessante. Então, se vocês procurarem aí na internet, relatório GRI das organizações. É um relatório que vai trazer tudo que é feito naquela organização em relação ao ESG. E ele é bem estruturado, então há uma dificuldade de preencher um relatório como esse. Um outro relatório, por exemplo, é o próprio efeito gases de efeito estufa, que também a gente, olha, aí são alguns escopos que a gente vai dizer assim, ó, a minha empresa emite no meio ambiente X de CO2, de gás de efeito estufa. Então, o que eu faço para mitigar isso? Olha, eu planto árvores, ou eu escolho combustíveis ambientalmente corretos para colocar nos meus veículos, na minha frota de veículos. Isso são questões aí que estão fáceis de serem abordadas e realizadas dentro das organizações. Então, essa é a grande diferença. E na Belt, a gente entende que a ESG ela não é uma questão isolada. É isso que eu ia perguntar, como que a Belt atua na prática? Na prática, a gente entende que isso faz parte da mentalidade e atravessa todas as áreas. Então, o melhor dos mundos é quando a gente chega numa organização que a estratégia, a questão estratégica da organização comprou essa ideia, né? Na verdade, assim, se sensibilizou e decidiu, de fato, desenvolver ações e questões em relação à ESG. Nessa temática, a Belt oferece uma série de produtos que são customizados para as empresas olharem para os seus processos internos através do diagnóstico que eu comentei e organizarem as suas práticas dentro de cada um dos 3 pilares do ESG. E, claro,
potencializar as práticas que dão certo e incluir métricas estratégicas relacionadas tanto à Agenda 2030 quanto ao ESG. Então, as empresas elas têm despertado o interesse pelo ESG muito por exigência, mas não apenas. Nós temos um cliente, Paulo, que é um exemplo lindo de empresa que já tem algumas decisões estratégicas mais com esse viés de sustentabilidade e decidiu institucionalizar um programa de ESG faz quase 2 anos. E tem sido um trabalho maravilhoso e lindo nessa empresa. Ah, legal. Explica para nós aqui, Ju, como que a Belt, ela introduz ali o ESG em treinamentos, né, para a empresa. Também aqui, ó, como que ela pode oferecer isso na questão de mentoria, tá? E como que vocês oferecem essa consultoria para o empresário, né? Para ele entender como que vocês chegam até ele e o que vocês vão oferecer ali no treinamento ou na mentoria, enfim. A gente customiza esse pacote. Então, temos todo esse know-how, esse conhecimento. Entra lá na empresa e fala, e aí, vamos lá. O que você está esperando de um programa ESG? Quanto de recurso você tem disponível para um programa ESG? Qual que é a sua expectativa? Faz esse diagnóstico inicial, olha para tudo que já acontece, coloca na mesa, num relatório e fala, tá vendo? Ó, a gente indica para a empresa. Essas questões aqui são mais simples de desenvolver aqui internamente. Ó, identificamos uma lacuna, um gap aqui que tem que ser preenchido por questões legais ou por um movimento do mercado. A partir desse diagnóstico, a gente entrega um plano de ação para o empresário com alguns vieses, né? Com algumas alternativas. Treinamentos apenas, se assim ele quiser, treinamentos com a consultoria e a gente ajuda a estruturar todo um programa ESG nas organizações. Porque se a gente olha para o ESG, ele tem algumas camadas. Então, a gente gosta de falar assim, ó, para implementar um programa ESG numa organização, se a gente olha de cima para baixo, o certo seria a gente criar políticas voltadas a cada um dos eixos. A partir das políticas, a gente desdobrar os programas que acontecem, né, na organização. Depois dos programas, desenvolver projetos e, por fim, as ações. Então, ele tem uma certa estrutura hierárquica ali de ações e documentação e estrutura para fazer o ESG acontecer. Então, no primeiro momento, Paulo, diagnóstico. A partir do diagnóstico, tem alguns caminhos a serem escolhidos pela empresa, se ela tem mais velocidade, né? Se ela está com mais vontade de fazer, ou se ela tem uma tranquilidade para aplicar isso, tem um médio e longo prazo, depende dessas questões. Mas é fácil, porque daí a gente entrega alguns caminhos distintos e produz isso muito customizado, muito olhando para cada necessidade de cada organização. Isso é uma característica da Belt. Em tudo que a gente entrega, tanto nos treinamentos quanto na consultoria, a gente não faz de portas fechadas, muito pelo contrário. A gente tem a participação efetiva do cliente desde o começo, né? Desde a elaboração da temática do treinamento, ver se aquilo faz sentido, onde vai ser colocado aquilo dentro da organização, e para o ESG não é diferente. Olhar para a empresa e falar, ó, esse seu porte, essa é a sua estrutura, do jeito que você tá, vamos caminhar desse jeito, com essas ações. Você quer mais força, quer mais velocidade? A gente consegue fazer. Você tem mais tranquilidade? A gente faz também isso mais espaçado. Tudo uma questão de treinamentos, consultorias e mentorias dentro aí da estratégia da Belt. Esse início, vocês vão até a empresa, como funciona isso? Tem um prazo ali para vocês dar esse diagnóstico para ele? Como funciona? A gente pode fazer de 2 maneiras. Aqui na nossa região, a gente vai até a empresa, a gente gosta muito de ir presencialmente lá entender, mas a gente também faz esse trabalho online, através de videoconferências, né? Porque daí a gente está ali conversando com os responsáveis dos setores da organização, a gente está ali também apreciando toda a documentação em relação àquelas áreas e consegue, a partir desse diagnóstico, portanto, numa videoconferência aí dos documentos, propor as possíveis soluções, o plano de ação aí para desdobramento. Mas quando a gente vai em loco, que é o que a gente tem feito aqui na nossa região, é muito legal, porque daí a gente consegue perceber nuances ali bem interessantes que fazem parte desse projeto. Mas, basicamente,
o empresário ou o setor está querendo desenvolver algumas ações de ESG, nos convide. A gente ou faz online ou vai na empresa e no primeiro momento bate o papo, entende certinho, pode dar algumas dicas, né? A gente sempre entrega alguma coisa ali no primeiro papo e depois, a partir daquela necessidade, a gente cria algumas propostas de atuação. Legal. Então, só nos contatar. E é legal porque a Belt, ela vendo esse mover pro ESG, né? Deu para ver que você está bem preparada, você e o Sérgio, até olhando a necessidade da nossa região, né, Ju? Porque aqui tem muitas indústrias, né? Então, ou seja, tem muita oportunidade para as empresas se adequarem a isso antes do que depois, na hora que ter que apresentar alguma coisa lá, ele não tem nada, né? Aí é mais difícil, né? Chega lá na hora e vai ser uma exigência, você correr atrás disso vai ser com certeza mais caro e mais difícil. Por isso a gente fala, ó, aproveita, se bobear aí, esse ano de 2024 é o último ano que não vai ser uma exigência mais significativa ali, né? Dá para começar ainda com tranquilidade. Quem deixar mais lá para frente, de toda maneira, vai ter que fazer, Paulo. Isso, assim, é um caminho sem volta. Até mesmo porque o cenário pede isso, né? E o ESG não é uma coisa do Brasil, né? Ele é um movimento mundial de todos os países do mundo que estão aí com essa pegada, com esse desenvolvimento das organizações, das empresas e dos governos também, olhando para essa agenda. Qual que é um país referência, Ju, que você tem, assim, que pode falar, que aplica o ESG, você fala, nossa, aqui, Paulo. A gente vê muito na Europa, lá tem grandes exemplos e cases que a gente estuda, e também nos Estados Unidos. Também tem cases bem interessantes, que é o que a gente tem mais contato ali, né? Mas você fez uma pergunta interessante, vou me aprofundar melhor para saber como é que estão os países em desenvolvimento em relação a essa pauta. E aí, já trazendo nessa parte de case, conta alguma história inspiradora, um case real aí, alguma história de empresa ou movimento que marcou você nessa jornada, algo que te fez ver o trabalho ali, né, realmente transformar, ter resultado. O grande exemplo nosso, a gente tem alguns clientes ESG, mas o que a gente gosta muito de falar, e até posso dizer o nome da empresa aqui, que é um grande parceiro, a gente ainda está lá, é a NetBio Educacional, Paulo. É uma empresa referência no setor de educação. E eles estão já com essa prática ESG já há quase 2 anos, como eu comentei. Mas a NetBio, ela é inspiradora, porque ela já tem essa visão, esse olhar de sustentabilidade desde antes de começar a implementar práticas. Desde, por exemplo, Paulo, eles têm ali uma frota de veículos que movimenta os professores, né, para entregar aí alguns cursos, alguns treinamentos que eles oferecem. Essa frota de veículos, ela é 0 quilômetros, os veículos são todos 2024, tem um 2025, e a escolha do combustível é feito só pelo etanol. Então, eles optaram em usar o etanol como principal fonte de combustível. E você sabe que o etanol, por si só, ele é a melhor fonte de combustível em relação a ESG, né? Porque tem toda uma questão lá, desde quando a cana tá sendo plantada, isso ela já vai resgatando o CO2 do meio ambiente, então é muito interessante. Então, olha só essa estratégia de escolher uma frota nova de veículos e optar por abastecer com etanol, isso aí já traz muito significativo o relatório de gás de efeito estufa que a gente está fazendo ali na NetBio. Então, é um case inspirador. Além, é claro, de vários outros projetos. Por exemplo, nós fizemos um projeto de logística reversa com uma das escolas que a NetBio entrega todo o material dela. Foi muito legal, com a participação dos alunos. Outro projeto que está rodando, um projeto de leitura para pequenas crianças. Então, isso está rodando constantemente. A cada 15 dias, a NetBio vai lá numa escola, faz um projeto de leitura. Isso tudo sem custo nenhum para a escola. Isso tudo internalizando e usando os recursos que a NetBio tem, as pessoas que a NetBio tem e no tempo que a NetBio tem. Tudo isso para potencializar ainda mais o impacto que a NetBio já tem, que é positivo na sociedade como um todo, potencializar. Então, tem sido, assim, um case maravilhoso, um exemplo maravilhoso de estratégias, desde
E eles lá são muito legais, porque desde a questão das pessoas estratégicas, como, por exemplo, a Lúcia, né, o Danilo, o Tiago, o Marcos e o Felipe ali, que estão todo mundo na estratégia da empresa, compraram essa agenda de tal maneira que a gente tem um comitê ESG, a gente tem indicadores que estão na estratégia da empresa e que vieram desdobrando para a gente agora continuar, né, quantificando esses indicadores que estão ligados à estratégia da empresa. Então, assim, um case sensacional, sem dúvida, uma empresa à frente do seu tempo e que tem feito um trabalho maravilhoso de ESG, inclusive. Que legal, Jô. Eu tenho certeza, assim, que vocês ficam muito felizes, né? Quando, por exemplo, esse case aí que é real, né? Impacta de verdade. E dá para ver que vocês têm uma relação muito boa com as pessoas, né? O atendimento ali que vocês dão é bem humanizado, né? A gente gosta muito de fazer isso, Paulo. Tem lá na Belt, tá assim, ó. Empatia é um dos nossos principais valores. De olhar que existe pessoas ali, né? Ela é um CNPJ, mas ela é um CPF, ela é uma pessoa que está executando ali. Então, a gente tem muito essa característica mesmo, de ouvir, principalmente, olhar para essas pessoas. E que legal que você percebeu isso, porque isso é uma questão nossa mesmo. A gente coloca na mesa, todas as vezes que a gente se reúne, a gente olha, né, Sérgio e eu olhamos e falamos, e aí, como que esse cliente está se sentindo em relação à nossa entrega? O que aqui a gente pode melhorar? Isso é constantemente, toda semana, a gente olha para o cliente com esse olhar bem humano mesmo. Sim, e dá pra ver assim que vocês são bem empenhados, né? Vocês chegam muito preparados, que nem, eu prestei muita atenção nisso, né? Você chega bem antes do horário, aquela sede de ensinar. Isso não é toda pessoa que tem, não, viu, Ju? Eu já fui professor, então tem hora que a gente tá ali e tal. Não, vocês chegaram ali e ficaram o dia inteiro, foi de manhã e depois à tarde, o mesmo conteúdo, a gente assistindo lá, a mesma empolgação. Muito legal, viu? A empresa que contrata a Belt, com certeza, contrata assim, 2 profissionais. Um abraço pro Sérgio, que não pôde estar aqui, né? Hoje ele não pode. Então, vamos. Sabe que podia fazer um episódio? Trazer uma empresa que vocês aplicam, que nem essa daí, né? Tá, vocês dois, e relatar, colocar ali na tela os dados, porque talvez o empresário ele não tá conseguindo ter esse olhar. Talvez se vocês mostrar, olha aqui. Ele, pô, cara, você também posso ter na minha. Ele já começa a ver que é fácil de colocar no dele, né? Claro que cada empresa é uma situação, né? E que convite já aceito. Inclusive, viu, Danilo, ó, vou trazer você aqui, ó, no Fococast, tá? Você já tá olhando aí. A gente já conversou com o Danilo, né, para que ele venha conosco em alguns momentos para trazer esse case, que é um case muito interessante, muito legal e que está acontecendo agora, realmente. Com certeza. Convite aceito, Paulo. E é legal você falar isso, porque a gente tem realmente essa preocupação, né, com todo. A gente tem clientes que são grandes, né? Já teve aí na história da Belt clientes enormes, grandes indústrias, grandes empresas, e sempre é o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção, porque a gente entende que são pessoas. Então, é potencializar as pessoas para entregar resultados significativos. Maravilha, Ju. A gente tá chegando aqui no fechamento, né? Que episódio maravilhoso, um conteúdo riquíssimo. No tema de empreendedorismo, né? Essa parte de ESG, deu para ver que é um caminho que vai ter que percorrer, principalmente a indústria, né? Com certeza. A indústria, carro-chefe, e todas as outras organizações. Quem tiver aí já preparando o seu campo para o ESG vai ter, com certeza, algum benefício ali na frente de estar preparado, né? Na hora que de fato for uma legislação, alguma coisa aí obrigatória a ser cumprido. Tá. E para fechar aqui então, Ju, qual recado você deixaria para os gestores ou empresários que querem aplicar o ESG de verdade, mas ainda não sabem por onde começar? Bom, Paulo, o recado que eu deixo aqui para os gestores e empresários, pessoal, ESG não é uma escolha futurista mais, ele é presente.
E não precisa ser algo complexo ou gigante no início. Comece olhando para dentro, assim como eu comentei, entendendo dentro da sua empresa como que ela cuida das pessoas, como que ela usa esses recursos, como que as decisões são tomadas, de forma ética, de forma mais responsável e transparente. Pequenas ações geram grandes transformações e, claro, podem contar com a Belt para ajudar nesse caminho, seja por meio dos treinamentos, das consultorias e das mentorias. E aí, Paulo, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho, no Instagram, no LinkedIn e no site, o site da Belt, www.beltacademy.com.br, o Instagram da Belt, @Belt_Academy, e o LinkedIn tá Belt Academy também lá. Segue a gente, que a gente tem esse movimento de trazer sempre informação, né? Sempre voltado para o ESG, principalmente. Nós vamos começar uma rodada aí de vídeos, né, de alguma coisa bem educativa em relação ao ESG, que não é uma novidade para a gente, mas agora a gente vai levar para o mundo ainda mais esse conhecimento. Sim, e isso aqui é uma parte que a Belt entrega, né, Ju? Vocês também entregam outros tipos de treinamento, né? Sim, sempre voltado para pessoas e processos, como eu comentei. Melhoria contínua, gestão da qualidade, gestão ágil, gestão do conhecimento voltado para a liderança. Isso tudo faz parte do portfólio da Belt, mas o nosso queridinho do momento, que a gente entende que está bem crescente, é o ESG, que envolve também processos e pessoas, né? Então tá totalmente dentro do nosso guarda-chuva. E como a gente diz, o nosso propósito, a gente acredita nas pessoas para o alcance da excelência, sempre olhando para pessoas e desenvolvendo pessoas para alcançar resultados. Legal. Ô, Ju, o que é a Belt para você? Olha, Paulo, que pergunta legal. A Belt, para mim, é uma felicidade de viver o meu propósito. Que o meu propósito, assim como eu disse ali no começo, é estar com pessoas, é ensinar, é poder ser professora, é poder melhorar, olhar para o desenvolvimento. Então, todos os ganhos dos nossos clientes, quando a gente teve uma participação, isso enche a gente, deixa a gente bem grande, assim. Então, é realmente desenvolver pessoas da melhor maneira possível para que elas sejam potência onde quer que elas estejam, tanto profissionalmente quanto dentro das organizações. Que legal, nossa, muito legal. É isso aí, pessoal, estivemos aqui com a Juliane da Belt Academy, e se você quiser ter mais interesse sobre esse conteúdo, é só seguir eles lá, né? Eles são bem acessíveis, eles têm um grupo, se você entrar nesse grupo lá, você tá por dentro dos treinamentos, eu tô lá nesse grupo também, pessoal. Uma satisfação te receber aqui, obrigado pelo convite, tá? Pela você aceitar o nosso convite. E também, vamos marcar um com o Sérgio agora, né? Para ter mais conteúdo. E traz o... Como que é o nome que você falou? Danilo Risson, lá da NetBill. Tá. Vamos trazer o Danilo. Paulo, eu que agradeço, quero parabenizar o trabalho de vocês, né? Já conheço o trabalho de vocês e a gente gosta muito do trabalho da Foco. Obrigada pelo convite, está aceito. Próxima vez, né? Venham com o Sérgio, venham com o Danilo, para a gente continuar falando aqui com vocês, que esse trabalho que vocês desenvolvem aqui é muito importante. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada. Valeu, Ju. É isso aí, pessoal. Então vamos encerrar aqui mais um FocoCast, hein? Grande abraço.